E aí depois ele vai sofrer lá na frente. É como se ele não pudesse respeitar o tempo dele. Isso acontece muito. Na clínica, chega pacientes que tiveram que assumir uma maturidade antecipada, só que ele chega numa fase adulta perdida. Que é como se ele não tivesse por onde encaminhar. Vamos pegar o exemplo, ontem eu estava assistindo os Simpsons. Os Simpsons é perfeito para a gente pensar isso. O Homer não é adulto. A Marge assume o papel de mulher adulta. A Lisa se identifica com a mãe. A Lisa é super concentrada. Estudiosa. Claro. E o Bart não. O Bart, a identificação dele é o pai. O Bart faz o que for. O Bart é o próprio antissocial, porque ele não quer saber de lei, ele não quer saber do que não pode. E é assim que funciona na vida. Então, não adianta os pais reclamarem o que está acontecendo com o meu filho. São as referências. São as referências. Só que a questão da gente poder pensar por que não querer entrar na fase adulta. Isso é o que a gente está sofrendo muito. Assim. Por quê? O que machuca? Machuca porque a gente é bombardeado de informação que tu tem que ficar jovem o tempo inteiro, bonito o tempo inteiro, alegre o tempo inteiro, ativa o tempo inteiro. Esses dias eu estava vendo televisão... Porque o idoso, o mais velho, é tratado como algo nada. Que não prestasse mais, né? Então, tu passa da fase de adolescente, todo mundo é jovem, para velho. Não tem mais garotos, jovem, adulto. Exato. As fases estão conturbadas. Nos anos 20, nos anos 30, a sociedade era repleta de homens com 25 anos que queriam ser adultos. Não, que inclusive já usavam nas uma bengalinha. Se a gente for perceber, claro, se vestiam. As mulheres com 30 anos, as balzaquianas, que já Exato. eram mulheres que estavam no último, né? Estavam já praticamente eram senhoras, né? Se fores olhar uma foto, elas parecem muito mais velhas, muito elas mais assumiam velhas. aquela idade. Né? Até tinham orgulho de assumir essa fase adulta. E assumiam mesmo. A diferença é que, nessa fase, o pai que falava para o filho sempre esperava do pai alguma coisa. E o pai, sabendo ou não, falava algo. Mesmo que não fosse correto, mas pelo menos aquele lugar estava ocupado. O lugar de adulto estava ocupado. Acontece que hoje o lugar de adulto não está ocupado. Está vazio. Está vazio. Então, qualquer um pode entrar. Alguém que faça uma música de imposição social, coisa assim, os adolescentes se grudam nos rappers, no hip hop, nessa cultura, porque essa cultura, como não tem nada a perder, eles tomam uma atitude mais ética e mais moral, coisa que os pais em casa não estão fazendo. Esse adolescente, ele assiste televisão e lê jornal, ele vê a quantidade de adultos que só faz fora da lei, só tem atitudes fora da lei. Então, ele vai fazer o quê? Ele não está fora, ele está dentro da cultura. Com certeza. Então, muitas vezes, para os pais que estão nos assistindo, né, Bárbara, tem aquela preocupação ali. O filho sempre foi um aluno exemplar, sempre foi uma pessoa regrada. 12, 13 anos. Aí, aos 15 anos, começa se revoltou. É o rebelde da família. Eu não vou na festa da fulana, eu não vou no casamento, eu não quero saber, se tranca no quarto, né, não convive com os entes familiares, ali, com as pessoas da casa, né? Muitas vezes, qual o teu conselho para esses pais, né? Parar para observar, muitas vezes, a atitude deles e não do filho? Primeiro, as próprias atitudes dos pais. Conversar com esse filho como filho, não como amigo, nem como inimigo, nem como o revoltado. Ele está sofrendo muito. O maior pânico que acontece num adolescente é ele não ter referência. Então, pensar se eu estou sendo referência, se eu não estou sendo. Não adianta só eu impor, tu tem que me respeitar. Não é por aí que vai acontecer. O amor entra por eu poder conversar com meu filho e ouvir o que ele está sofrendo e por que ele está sofrendo. E, ok, de repente ele precise de um tempo para elaborar coisas que ele precisa elaborar. Isso pode ser 2 anos, 3 anos, né? Ele pode passar dos 15 aos 18 com problemas de depressão, com pânico social, com fobias de não querer sair, de não querer se envolver, de querer ficar em casa, ficar deprimido. Pode acontecer. Isso precisa de tratamento. O ideal seria ele ir conversar com um profissional. Os pais também.
Os pais também. Mas poder diálogo pensar, o diálogo é fundamental. E se dar conta de que o adolescente não faz isso de propósito. Ele sofre muito mais do que essa aparência rebelde toda dele. É natural a rebeldia, é natural querer sair dos conceitos familiares, só que ele precisa ter por onde entrar. Ele precisa que alguém dê a mão para ele ir. Imagina uma criança aprender a atravessar a rua sozinho. Não tem como. Adolescente é assim também. Ele atravessar a vida, essa fase que é difícil, ele precisa de alguém que dê a mão para ele. E são os adultos. Se os adultos não ocuparem lugar de adulto, a gente tem uma sociedade revoltada. E esse é um clássico. Os modelos hoje de força, de atitude, são os bandidos criminosos dos filmes, das novelas, né? Há todo um contexto como que o cara que te diz vai lá e faz é o cara que sabe. Porque não tem um adulto do lado dele que diz o que ele tem que fazer. Isso gera uma confusão. Falta, na verdade, o diálogo, né? Falta muito diálogo, muito diálogo. O adolescente que ele é sociopata, Bárbara, ele é mais agressivo? A agressividade é natural numa fase dessas, devido a essa fobia mesmo. Se eu sou criada num ambiente de que o mundo é cruel, eu vou achar que o mundo é cruel e eu vou ter que sair para fora. E eu não vou saber como fazer. Então, o meu jeito vai ser agressivo. Cuidar o que eu falo também, né? Como esse exemplo que tu trouxe da mãe que é amiga dos filhos e dança, e é modernosa e é não sei. Eu não sei se um filho jovem quer ter uma mãe assim ou um pai assim. Com certeza. Então, né? Ele quer ter um pai que ele possa respeitar, que ele possa considerar, que ele possa ter nesses pais cheguei em casa, como é que tá? Hoje não me senti bem, hoje aconteceu alguma... Ele quer ter um lugar para conversar assim. Se ele não tem... Bárbara, muito obrigada pela presença, vocês. Adorei te receber aqui. Eu vou para o intervalo e volto com um brigadeiro aqui no TPM. Fica aqui comigo.